Olá pessoal, meu nome é Maria do Amparo Dias de Souza, graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, do Polo de Canto no Buriti. Hoje eu quero ministrar uma aula da disciplina Estágio Supervisionado 3. A aula é do terceiro ano do ensino médio, dando continuidade às nossas aulas. Então, o tema da aula é relações entre os seres vivos, tipos de relação, união, reuniões e sociedade. Relações entre os seres vivos, tipos de relações, reuniões e sociedade. O que são os tipos de relações? Em uma comunidade há vários tipos de relações entre a sociedade. As interações ou associações que ocorrem entre os seres vivos da mesma espécie, que são as intraespecíficas. E quando ocorrem entre seres de espécies diferentes, são as relações interespecíficas. Numa relação, quando há um prejuízo para algum participante da relação, ela é dita como desarmônica. Caso não haja prejuízo para nenhum dos associados, a relação é harmônica, ou seja, o grupo que está se relacionando, que são os intraespecíficos e os interespecíficos, quando não tem prejuízo de forma nenhuma naquela relação, é considerado desarmônica. Quando tem prejuízo é desarmônica, quando não há prejuízo é uma relação harmônica. Agora, na frente, a gente vai poder entender melhor. Tipo de relação. Veja abaixo o tipo de associação. Relação em que há prejuízo para nenhum dos participantes, intraespecífica, sociedade, colônia. E relação que não há prejuízo para nenhum dos participantes, interespecífica, mutualismo, protocooperação e comensalismo. Relações em que há prejuízo para menos um dos participantes, intraespecífica, competição, interespecífica, competição, predatismo, parasitismo. Reuniões e sociedade. São muitos os casos de indivíduos da mesma espécie que vivem em grupo, obtendo alguma vantagem. Por exemplo, muitas das árvores se reúnem nos locais de reprodução, o que facilita o encontro de machos e fêmeas e a proteção da prole. Chamados reuniões urbanas. Esses agrupamentos são instáveis e podem se desfazer quando as condições que os favorecem deixam de existir. Caracterizam-se pela divisão do trabalho e por cooperação entre seus membros. São encontrados em alguns grupos de insetos, que por isso são chamados de insetos sociais, que são as formigas, os cupins, as vespas e os castores. Sociedade das abelhas. Várias espécies de abelhas formam sociedades altamente organizadas, nas quais cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima da sua própria vida. O trabalho é feito exclusivamente pelas operárias, fêmeas estéreis com ovários atrofiados. Vivem apenas cerca de um mês e são as únicas que possuem especializações para a colheita do pólen. A conservação e a limpeza da colmeia são funções das operárias. A conservação e a limpeza da colmeia são funções das operárias. Ou seja, aqui dá para ver como é que vive a sociedade das abelhas, totalmente organizada de formas harmônica. Sociedade das abelhas. Na maioria das colmeias, há apenas uma fêmea fértil, a rainha, cuja única função é ser fecundada e botar ovos. Os ovos não fecundados se desenvolvem por partenogênese e originam-se zangões. Todas as larvas que saem dos ovos são alimentadas pelas operárias durante os 2 primeiros dias
Cogelé Real, secreção glandular produzida pelas operárias jovens. Uma sociedade altamente organizada, harmônica, Sociedade das Abelhas. Sociedade das Formigas. Há aproximadamente 20 mil espécies de formiga descritas em uma sociedade de formigas saúvas. Por exemplo, há fêmeas férteis, que são as rainhas. Podem haver mais de uma rainha por formigueiro. Machos férteis, que são os reis, e os soldados e os operários estéreis. As operárias defendem a sociedade e coletam folhas para alimentar o fungo que lhes serve de alimento. Em certas épocas do ano, as rainhas e os machos, ambos dotados de asas, saem para um voo nupcial. Após a fecundação, os machos morrem e as rainhas vão fundar novos formigueiros. A Sociedade dos Cupins. Entre os cupins, os operários são machos e fêmeas estéreos. Os soldados também são machos e fêmeas estéreos, mas que apresentam pernas e mandíbulas muito fortes e são encarregados de defender a sociedade. A rainha pode botar milhares de ovos por dia e seu abdômen aumenta centenas de vezes. Ao contrário dos zangões e dos machos de formiga, o cupim macho permanece com a rainha na câmara nupcial. A cooperação na sociedade de mamíferos. Entre os mamíferos, há várias sociedades com grande grau de união e de cooperação. É frequente os animais de determinada sociedade dividir-se alimento entre si. A sociedade dos mamíferos é uma forma organizada onde eles dividem os alimentos entre si. Por exemplo, os morcegos vampiros que não conseguem comida quase sempre encontram outro morcego vampiro que lhes doa sangue por meio da regurgitação. O morcego vampiro não consegue se alimentar. Como o prazo dele ficar sem se alimentar em pouco tempo, o outro que consegue alimenta ele passando o sangue que ele conseguiu através de regurgitações. Para o morcego, essa ajuda é fundamental para o outro que recebe, pois ele morrerá se não conseguir alimento por 2 noites. São 2 noites suficientes para ele não conseguir alimento e morrer. Então é isso, bons estudos.